do povo. Nós queremos aqui ler em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Vamos ler muito conhecido, é o primeiro versículo 2, muito conhecido dos evangélicos, dos crentes. Essa passagem da palavra de Deus, ela nos leva a confiar mais no Senhor. Vamos ler aqui assim. Convidar todos a ficar em pé, só um instantinho. E nós ainda vamos orar depois também, porque a tarde na vitória é de louvor e de oração também. Leitura da palavra é desta forma. Diz assim: olha, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vimos, pois foi por meio dela que os antigos receberam o bom testemunho. Amém? Podeis assentar. Essa tradução da Bíblia, ela é um pouco diferente de muitas que tem aí. Glória a Deus. A revista corrigida, ela é traduzida por João Ferreira de Almeida. Ele está dizendo que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, e ela é a prova das coisas que não se vê. Fé é mistério, e nós estamos envolvidos nesse mistério de Deus nas nossas vidas. Criar uma tarde da vitória em uma igreja com a frente virada para o sol é só por fé. E os que vêm continuam aí sentados esperando, ouvindo a palavra, louvando ao Senhor, estão com fé, porque o sol esquenta do lado de dentro. Os ventiladores são apenas ventiladores, não é ar-condicionado para esfriar o ambiente, mas o povo está esperando, o povo está acreditando. Isso é por fé, e acreditar naquilo que não está vendo. Quem aqui está acreditando no que está vendo? Ninguém. Nós não estamos vendo nada, só vemos os irmãos. Estamos vendo só os irmãos aqui, né? Mas no versículo 12 está falando que essa fé que nós temos, essa fé que nós estamos processando no Senhor Jesus, ela nos leva a ter certeza das coisas que nós estamos esperando. Então é por isso que nós estamos aqui nessa fé. Não estamos vendo a bênção já acontecendo na nossa vida, não estamos vendo Jesus aqui dentro com bandeja cheia de bênção, mas nós acreditamos que isso está acontecendo, que Ele está aqui e que a bênção vai estar acontecendo na vida dos que estão acreditando, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Louvado seja Deus. E ela sendo o firme fundamento, você vai ter capacidade, através da sua fé, de acreditar que vai
E agora é só orar, agora é só caminhar, agora é só prosseguir, porque esse Jesus que perdoa pecados, ele tem poder também para curar, ele tem poder para libertar, ele tem poder para transformar a vida, e ele se interessa em realizar isso na vida do ser humano, porque Deus, ele quer que o ser humano glorifique ele, e mesmo aqueles que não quiserem ainda, para glorificar o Senhor, mas quando recebe a vida, com certeza vai glorificar, com certeza vai louvar o Senhor, com certeza vai dar glória ao Senhor, porque ele vai entender que não foi a sua capacidade, mas foi a misericórdia de Deus para agir na sua vida, e agora você fica livre. Glória a Deus, glorificado o nome do Senhor. Vamos falar por aqui. Glória a Deus. E eu quero devolver a oportunidade em nome de Jesus. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Eu não posso deixar de ouvir meu esposo, né, que é meu companheiro que Deus me deu, abençoado, que tem me ajudado. E prossegue. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, igreja, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Acabei de ouvir que nós já estamos com o horário um pouco avançado, mas eu quero dizer que nós estamos aqui fazendo um trabalho muito importante, porque todo crente precisa de vitória, não é isso? Amém. Todo cristão precisa de vitória, porque sempre o cristão, por mais bem sucedido que ele seja, sempre tem uma coisa que ele precisa de vitória. Sempre ele está na luta, quem está na luta precisa de vitória. Então aqui é um momento para que nós possamos nos reunir, clamar a Deus, ouvir a palavra de Deus e Deus operar a maravilha. Amém. Vamos abençoar, que Deus possa usar o seu servo que irá falar neste momento, que Deus possa realmente falar aquilo que realmente nós estamos necessitando. Que Deus possa abençoar cada um e agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, é maravilhoso adorar o Senhor Jesus. E eu quero falar para vocês, e eu queria dar oportunidade para muita gente que tem aqui, uma Gisele, várias pessoas que tem que louvam, uma Terezinha, muitos irmãos, mas o tempo não permite. Então, como a irmã Lidia disse, que o horário é de judiar da gente, né, irmã? Mas tudo para o glória do nome do Senhor. E neste momento eu agradeço toda a igreja, agradeço os irmãos que me ajudou muito, porque eu só não posso andar com a obra de Deus, mas com a união dos irmãos, pegar as nossas mãos, nós vamos. E Deus tem me dado vitória para usar pessoas abençoadas para me ajudar nesse trabalho. E a irmã Glaucia, que mora ali na Altamira, veio fazer essa maravilha, esse letreiro que ela me fez, montar, vários irmãos que me ajudaram. Que Jesus abençoe. Eu tenho certeza que você vai levar a sua vez, a sua vitória. Vocês não vão sair daqui com as mãos vazias. Porque quem vem para a casa do Senhor, quem se dedica na casa do Senhor, ele não fica sem receber a vitória. Só confiar no Senhor, irmãos. Como o pastor disse que agora você não está vendo nada, mas vai ter fruto, vai ter mudança, vai ter a diferença. Deus vai agir, Deus vai operar, Deus vai fazer aqui tremenda, porque a obra é do Senhor. E Ele está conosco para nos dar vitória. E eu creio longe com o Senhor, porque nós não estamos só, porque o nosso general é Cristo, o nosso rei é o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor Deus poderoso. Ele é o Rei da Glória. Aleluia. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. E eu peço que você ore por mim, que Deus me dê vitória, sabedoria, porque não é fácil, mas eu com Jesus tudo é fácil. E eu dou a oportunidade para o nosso pastor, para introduzir o nosso pregador da tarde. Amém, irmãos? Agora chegou a hora de nós ouvirmos a palavra de Deus. Quero convidar toda a igreja para que peça novamente.